Antes de a humanidade inaugurar esse modelo empírico de analisar as situações, de explorar a vida, a natureza, de buscar explicações para os acontecimentos e para os fenômenos, antes de fazermos essas investigações de forma científica, analisando, testando, replicando, procurando os mesmos resultados, o ser humano utilizava muito a forma simbólica para propagar as tradições, as informações e os conhecimentos. Hoje nós passamos os conhecimentos de uma geração para outra por meio dos livros, dos dados científicos, dos livros sobre as diversas ciências. Temos tudo isso categorizado, sistematizado, formatado. Mas antes dessa ciência ter esse modelo tão bem detalhado, tão bem formatado, os seres humanos também participavam, partilhavam de conhecimentos entre as gerações. E para isso, para que esse conhecimento fosse levado ao longo do tempo, já que não existia uma regra bem definida, as formas utilizadas eram por meios simbólicos, utilizando de lendas, de contos e de outras narrativas. A humanidade passou muita informação, conhecimento ao longo do tempo por meio dessas tradições orais, como a gente costuma dizer. É uma época em que o ser humano ele utilizava bastante esse lado inconsciente dos símbolos para poder entender a vida. Apesar de, para os olhos da ciência, esse lado inconsciente, simbólico, ser mera fantasia, porque para os olhos da ciência você só valida aquilo que você pode replicar, que você pode testar, que você pode pesar ou medir. O fato é que a humanidade recorreu e conseguiu sim evoluir muito por meio das tradições orais, por meio das histórias que se contavam, por meio das explicações na forma de parábolas, de lendas, de mitos. Quanta sabedoria existe encapsulada, guardada, embrulhada na forma de lendas, de contos, de mitos. Para a razão, eles não fazem sentido nenhum. Os personagens são fantasiosos para a razão, mas para o, o conhecimento que vem, por exemplo, da própria intuição, ou da própria dedução, ou da própria indução, aquilo que a gente vai tateando sem saber muito bem por quê, mas a gente chega numa conclusão, esse lado é importantíssimo, e foi ele que trouxe a humanidade até ela poder falar, pronto, agora já sei usar da razão para poder descrever de forma empírica os objetos de análise, de estudo, os fenômenos e tudo mais. Então, para falar um pouquinho sobre essa história de contar história, nós trazemos hoje essa reflexão, porque ela foi resgatada nos últimos anos, talvez as últimas décadas, se descobriu muito a importância, o efeito, o impacto que uma boa história promove nas pessoas. Tanto que os especialistas em comunicação foram resgatar isso e foram estudar de forma científica como é que funciona, por que que funciona tão bem. Quando a gente conta uma história, por que que a gente comove tanto? Por que que a gente impacta tanto? Por que que a gente cativa o outro quando a gente conta uma boa história? E esses especialistas, então, em comunicação, passaram a recorrer a essa sabedoria milenar, porque há quantos milênios de anos a humanidade já sabia que uma boa história fica eterna. Uma boa história é passada de um para outro, e a informação, a reflexão que ela carrega também vai sendo disseminada. E aí esses especialistas em comunicação, então, desenvolveram essa técnica chamada, por causa do inglês, de storytelling, né? Contação de histórias. E esse storytelling ganhou uma projeção enorme. As pessoas têm usado isso nos ambientes empresariais
para envolver os seus funcionários, tem usado isso nas campanhas de marketing. As pessoas têm usado isso para o próprio desenvolvimento pessoal, para fazer as suas descrições dos seus currículos, das suas histórias de vida. E existe lá toda uma explicação para se aplicar as técnicas de storytelling. Você precisa primeiro provocar uma reação, como se você estivesse mexendo com os níveis, porque a ciência explica. Você estivesse mexendo com os níveis dos hormônios que nos deixam em estado de alerta. Preciso atrair a atenção do outro. Então, eu vou mostrar algo que choca, que chama atenção, que prende atenção, que despeja no nosso organismo adrenalina, cortisol, me pôs em estado de alerta. Depois, uma segunda fase do storytelling, você precisa conquistar a pessoa, você precisa falar de algo que tenha a ver com a vida dela, com o que ela possa se identificar. A gente precisa tocar no outro, a gente precisa prender o outro por ele, a gente precisa mexer com conteúdos que são de todos, inclusive dele, para que ele continue prestando atenção. E depois a gente vai para esse clímax e para sua conclusão, trazendo outras emoções para carimbar, para registrar, para fixar. Emoções do tipo serotonina, ocitocina, que vai terminar com essa ideia de bem-estar, de alegria, de felicidade. Esse é um modelo, uma possibilidade. Para a gente perceber a importância que a própria ciência hoje atribui aos impactos possíveis causados pelas narrativas. Por isso que essa palavra, esse conceito tem sido tão falado ultimamente. Quanto se escuta a respeito das narrativas? As narrativas, elas estão em todos os ambientes, inclusive na própria política, estamos ouvindo muito as narrativas diversas, opostas, e o quanto muitas vezes nós temos disseminado inverdades, falsidades, porque estamos como mestres na contação de história. Eu que aprendi a contar uma boa história, eu que me desenvolvi na técnica, eu cativo o ouvinte, o leitor, o espectador. Eu que trago e falo do que ele quer ouvir, estou mestre em falar do que ele quer ouvir. Eu que faço com que ele se envolva na minha narrativa a ponto de acreditar que é dele essa narrativa. Quanto que essa estratégia tem sido disseminada? Muitas vezes com boas intenções, até admitimos, mas muitas outras vezes estou dando ênfase de propósito para manipulação, para doutrinação, para conversão. Utilizamos essa técnica que é da herança do ser humano, porque está presente na nossa alma, no nosso imaginário, na nossa consciência, no nosso inconsciente, desde milhares de anos. E aproveitamos, tiramos um proveito disso. Somados à desatenção das pessoas que acreditam em tudo que vê, que não para refletir, que não tem consciência crítica, que não analisa e que sai comprando tudo porque alguém falou. E a gente tem visto muita manipulação por meio das contações de história. Quantas histórias estão sendo contadas? Utilizando-se de recursos que Aristóteles descreveu, porque ao analisar a retórica, ao analisar a lógica, o pensamento encadeado, a sequência lógica e óbvia das coisas, ele descreve as pegadinhas que as pessoas costumam usar dentro das narrativas que preparam. E Aristóteles chamou essas pegadinhas, essas manipulações, de falácias. Temos também ouvido isso. Diante de histórias que se conta aqui ou se conta ali, alguém sempre diz: ah, não, 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 isso é falácia. Você está sendo um sofista, outra palavra também lá da filosofia dos gregos antigos, né? Aqueles que se opunham à filosofia, que era o amor à sabedoria, né? Eles precisavam ganhar o debate, não importa o meio que utilizassem os sofistas. E eram antagônicos aos filósofos, porque os filósofos tinham um compromisso com a verdade. Eles tinham os sofistas, enquanto os sofistas tinham um compromisso com vencer o debate a qualquer custo. E nos nossos dias
tanto as narrativas estão sendo resgatadas, reverenciadas, disseminadas, tanto esse objeto de comunicação importantíssimo e milenar, que são as contações de história, estão sendo resgatadas, como também as falácias voltaram com força total. E talvez eu me arrisco a dizer que, na maioria das vezes, as narrativas que nos chegam automaticamente vêm carregadas e estão imiscuídas ali dentro muitas falácias, algumas falácias pelo menos. Então, talvez seja interessante, já que estamos revivendo essas épocas anteriores, em que nos comunicávamos, em que compartilhávamos das informações e da sabedoria por meio do storytelling, das narrativas, das contações de história, talvez seja importante, inteligente para nossa própria segurança, relembrarmos que dentro dessas histórias é possível existir armadilhas que Aristóteles chamou de falácias. Eu trouxe 3, tem várias, e fica aqui a curiosidade para depois ir atrás, mas eu trouxe 3 para compartilhar com vocês, sob efeito de curiosidade. Uma das falácias, e Aristóteles das descreve com uma linguagem, eles a conceitua como com uma linguagem em latim. Aqui eu trouxe já o vulgo popular. A primeira que eu destaco aqui é o que a gente chama da falácia do apelo à autoridade. Essa talvez seja uma das que a gente mais utiliza. Como a gente sabe que quando a gente tem dúvidas de um tema e a gente não tem bagagem suficiente para opinar sobre o tema, o que a gente faz? Inteligentemente, a gente recorre a quem entende da coisa. Eu estou com um problema de saúde, eu não sei o que eu tenho. Eu vou ao médico, é ele que vai me dizer, analisar, pedir exames, interpretar exames e me dar a conduta. Se eu estou com um problema que envolva jurisprudência, em termos legais, de leis, eu vou buscar um advogado. É ele que vai me orientar a respeito da forma melhor como eu devo proceder. Então, é óbvio que a gente desfruta da possibilidade de consultarmos autoridades quando precisamos falar de algum tema do qual não somos expertos, não temos expertise. Mas, como tem sempre um outro lado da história, muitas vezes isso é justamente a pegadinha que promove a falácia. Porque, por exemplo, alguém que é um especialista e tem um currículo invejável no tema A, é consultado para opinar sobre o tema B e cria uma opinião a respeito. Essa opinião é divulgada numa rede social e o anúncio é fulano de tal e vem toda a descrição acadêmica dele. Ganhador do prêmio, né, pesquisador não sei das quantas, afirma que, 2 pontos. Quem é que vai questionar o que esse cara está falando? A gente compra a ideia. E essa pegadinha de que ele não está falando da área esperta dele, da área onde ele é esperto, onde ele é especialista, nós acreditamos que porque ele fala tudo o que ele fala é válido. E isso tem acontecido muito, por exemplo, na própria política. Nós estamos vendo misturas de áreas. E uma pessoa, porque ela carrega uma certa especialidade, ela está realmente num lugar de destaque na área que atua, ela passa a emitir opiniões de todas as áreas. E as pessoas aceitam as opiniões dela, porque afinal de contas ela é muito especialista, sem perceber que ela não é especialista em todas as áreas. E ela pode, inclusive, estar com segundas intenções. Às vezes é inconsciente, às vezes ela nem quer passar nenhuma mensagem. Alguém só perguntou para ela, ela deu uma opinião, ela nem queria que isso fosse divulgado. Mas como tudo isso é possível, cabe a nossa, por nossa responsabilidade, prestar atenção. Então, esse apelo à autoridade é quando a gente faz essa distorção, porque a pessoa é uma autoridade em alguma coisa, mesmo que seja na área dela. Quer ver um exemplo bem bobo para a gente entender? Um dia a gente abre o jornal, a notícia e tem lá.
Café faz mal à saúde. O tempo passa, a gente abre. Especialistas afirmam: café faz mal à saúde. O tempo passa, a gente abre a notícia científica, especialistas afirmam: café faz bem à saúde. E isso a gente vê com o ovo, a gema é vilã, a gema não é vilã, tantos ovos por dia, para de comer ovo por dia. E a gente vê que o limão é ácido, o limão não é ácido quando ele entra. No final da história, a gente nem sabe mais. E veja, são especialistas que estão afirmando. Quer ver o que mais que acontece? Quando a gente tem um tema muito sensível e que ainda não está amadurecido, não está maturado, a própria ciência não é capaz, nem sempre é capaz de dar uma única opinião ou conclusão a respeito. Quantas vezes a gente vai numa consulta médica e o especialista fala assim: olha, há pesquisas que indicam isso e há pesquisas que indicam isso. Ou seja, não é um assunto que a humanidade já tem conhecimento suficiente para falar ponto passivo, isso daqui é assim, ninguém mais questiona. Então não é porque um especialista falou, inclusive da área dele, que a gente cegamente adota como se não existisse outra coisa. Então, sempre essa consciência crítica. Não vamos nos impressionar tanto com esses títulos, vamos analisar e sempre deixar a dúvida por perto para que a gente não caia em cegueira ou fanatismo. Quer ver outra falácia que eu destaquei aqui? É o que a gente chama de apelo à emoção ou apelo à piedade. Então a gente vê também isso acontecendo. Algumas vezes você vê uma notícia veiculada em algum meio de comunicação. E a mesma notícia foi veiculada em 3 ou 4 meios de comunicação diferentes. Você lê a notícia e você lê no primeiro veículo, você fica com raiva do que o fulano fez. No segundo veículo, você fica com pena do que o fulano fez. E aí você diz assim: como é que pode? O mesmo acontecimento me foi contado de um jeito que me despertou indignação. Mas por que eu mudo as palavras e a forma de expressar? Agora, quando eu leio, eu fico com compaixão e com pena. Então, por exemplo, se eu digo assim, um bandido assaltou, é diferente de eu falar um desempregado assaltou. E é diferente de falar pai de família desesperado por causa de fome assaltou. Veja, assaltou. Assaltou é errado. O assalto é contra a lei. Ponto final. Mas por conta da forma como eu apresento, tem hora que eu fico com raiva do assaltante, tem hora que eu quero levar ele para minha casa para ajudar ele na necessidade dele, ainda que a ação tenha sido a mesma coisa. E é preciso que a gente olhe com um olhar cauteloso, não podemos colocar todas as situações no mesmo saco, como a gente costuma dizer. A gente tem aí a peça, o clássico, né, Les Misérables, que fala disso. Tudo começa com uma situação em que a gente se comove com a pessoa que vai presa, por que que ele vai preso, porque ele foi buscar um pão, ele estava passando fome. Então precisa sim ter esse olhar empático, cauteloso, sem julgamento. Mas o próprio meio de comunicação deveria se resguardar da opinião, ele deveria narrar fatos. Mas as narrativas falaciosas estão dentro, inclusive, dos meios de comunicação que deveriam ser isentos quando é um jornal, por exemplo, quando é um meio jornalístico. Aquela história de que apresente os fatos, as pessoas é que vão fazer as interpretações dela. Não. Nas falácias as falácias já estão sendo embutidas e você já apresenta a notícia direcionando o olhar. Isso tem acontecido muito. Em todas as áreas, em todos os lugares e de todos os aspectos. O que que a gente precisa? De novo, ter consciência para não cair nessas pegadinhas. Questione o que está escrito ali. Não é porque a pessoa já apresentou a fulano como sendo um pai de família, mas peraí, ele pode até ser um pai de família que está desempregado, mas será que ele realmente não encontrou emprego até hoje? Ou ele está querendo escolher um emprego? Não sei. Por isso que a gente fala, recorrendo a Jesus, não julgueis. A gente não sabe da vida das pessoas. O ser humano é muito complexo para a gente dizer se a pessoa fez ou não fez. Então vamos nos isentar, pelo menos da opinião. A gente pode dar opinião, porque isso sim é importante para a gente trocar, conscientes de que ela é opinião.
Outra coisa que tem acontecido muito é isso, é as opiniões serem vendidas como verdades e outras opiniões serem proibidas, censuradas, porque você não pode falar. Então nós misturamos tudo. A gente já não tem mais direito de opinar, que opinar nada mais é do que o que eu vejo. Por que que eu não posso dizer o que eu vejo? Mas dependendo do que eu falo, eu vou ser censurada. Em contrapartida, dependendo do que eu falo, mesmo que não seja verdade, vai ser validada como verdade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa é a sociedade do jeito que ela está. Por isso que a gente precisa relembrar aí Aristóteles. Toda atenção é pouca para a gente não ser enganado, arrastado nas histórias lindas e falaciosas. E uma última falácia que eu destaquei é o que chama de falso dilema ou falsa dicotomia. Essa também tem sido muito usada. Quando a gente escuta assim, ó, ou você é desse ou você é daquele. Sim, tem horas que não vai ter um terceiro elemento, né? Se eu falar esse animal está morto, esse animal está morto. Ou ele está morto ou ele está vivo. Não tem como ele estar algo entre. Ele pode estar vivo em processo de morte. Enquanto ele não morreu, ele está vivo, nem que ele tenha 10% de vida. E a partir da hora que ele morreu, ele morreu. Ou ele está vivo, ou ele está morto. Ele não tem como estar entre essas coisas. Por conta disso, por isso ser uma verdade, que tem coisas que são ou não são e não tem um terceiro elemento, como o próprio Aristóteles traz na sua lógica, ou uma coisa é verdadeira ou ela é falsa, ou eu pego um fruto e digo isso é uma maçã, ou eu digo isso não é uma maçã. Não tem como eu falar isso é uma maçã meio que não é maçã, não é, ou ela é maçã ou ela não é maçã. Eu posso até falar, essa é uma maçã do tipo A, essa é uma maçã do tipo B, mas nunca uma maçã vai ser uma terceira coisa que não é ser maçã e não ser maçã. Então, por conta disso, dessa verdade, que tem muitas coisas que ou são ou não são, as pessoas distorcem, criando uma falsa dicotomia, porque tem coisas que não são dicotômicas. Então, a pessoa diz, por exemplo, isso: ou você é do partido um ou do partido 2, não tem como ser de outro. Como não tem como ser de outro? Ou você gosta de música não sei o quê, ou você gosta da música não sei disso, mas quantas outras músicas tem? Ou você é da minha turma ou você tá contra mim. Poxa vida. Ou eu preciso adotar cegamente o que você diz, ou eu viro seu inimigo? Eu não posso ser uma outra coisa que não seja nem seu inimigo e nem estar com você compactuando do que você resolveu que é bom para você? Então, essa falsa dicotomia, ela gera uma sensação de que você não pode ser uma terceira coisa, quando é possível se você ser uma terceira, quarta, quinta, sexta. Ou você torce para o Palmeiras ou você é inimigo de todos nós que somos palmeirenses. Por quê? Por que que eu só posso escolher entre duas coisas? Ou eu posso escolher ser palmeirense, ou eu posso escolher ser seu inimigo. Eu não posso escolher ser uma outra coisa que não vai ser nem palmeirense e nem ser seu inimigo? Mas é a gente querendo arrastar, querendo convencer, querendo direcionar. Nós estamos vivendo uma época, eu volto a dizer, de histórias, de narrativas cheias de falácias tendenciosas, que visam te converter, te direcionar, te adestrar. Então, muita atenção. Isso a gente pode aplicar na nossa vida social, como a gente pode aplicar também dentro de casa. Quantas vezes são feitas essa da misericórdia, né, do apelo à piedade? A gente vê muitos filhos. Mãe, se você não me deixar ir na festa do final de semana, que minha classe inteira vai, eu serei excluído. Então, esse apelo ao sentimentalismo, à emoção, né? O que que vai acontecer? Você pode ir na festa, pode não ir na festa? Não, se só você vende a história como se você não fosse para a festa, o mundo vai acabar. E não vai. Filho, é uma festa, vão ter outras. Esse final de semana a gente já tinha se comprometido de ir para não sei aonde. Não vamos mudar. Não vai acabar o mundo. A minha mãe falava isso, não vai acabar o mundo, né? E é isso, ela estava dizendo o seguinte: não adianta você vir apelar para a piedade. Porque existe uma outra opção que não é essa só que você está dizendo que se não for desse jeito não tem jeito. Tem. Então a gente usa isso nos relacionamentos, a gente usa isso com o chefe. Quer ver quando a gente está numa empresa e a gente diz assim: por favor, faz isso para mim, o chefe que mandou. É um apelo à autoridade. É como se eu falasse: você vai encarar?
Você quer que eu volte lá e fale para ele que você está demorando para me atender? Né? Então, é uma forma de coerção, de intimidação, de dominação, não é a forma melhor de relacionamento. Forma melhor de relacionamento é essa de transparência. Por favor, faz eu estou com pressa, eu deixei para pedir em última hora, compreende dessa vez e quebra um galho. Depois eu também quebro um galho para você numa próxima vez. Isso é uma troca transparente. Não é apelativa, não é de forma falaciosa. Então fica aqui esse convite para que a gente se lembre. Estamos em épocas de muitas narrativas e junto com elas, com as histórias, costumam vir as falácias. Muita atenção para que a gente não acabe comprando gato por lebre.